Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui para o nosso Papo Medicode, aquele papo super descontraído sobre um tema relevante na prática médica. E hoje nós temos uma convidada especial, né? Vamos falar um pouquinho de ginecologia. Estou aqui com a doutora Adriana de Matos. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Guilherme. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, obrigado por você aceitar o nosso convite, né? O convidado aqui, ele tem todas as prerrogativas, então volte quando você quiser, a gente vai fazer uma sequência de podcasts sobre a área da Adriana, né, que é a ginecologia, mas futuramente tenho certeza que vocês vão pedir para ela voltar. O tema de hoje, a gente vai falar sobre miomatose uterina, um tema super importante aí em relação à saúde da mulher. Mas antes da gente falar do nosso tema, eu queria perguntar para a Adriana um pouquinho sobre o trabalho dela. Me conta um pouquinho do que você faz na sua rotina. Se você quiser me falar um pouquinho também por que ginecologia, seria interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais aí sobre o seu trabalho. Então, Guilherme, vamos lá. Vou me apresentar para o pessoal. Como você falou, eu sou a Adriana de Matos, sou médica, sou ginecologista aqui do Rio de Janeiro. Hoje em dia, né, me divido entre o consultório, muitas cirurgias, né, que eu faço. A minha área é uma área, né, na ginecologia, clínica cirúrgica, é por isso que eu escolhi, né, eu sempre quis trabalhar com a área clínica, mas também com esse olhar cirúrgico onde eu pudesse ajudar as pacientes, de um modo geral, livrando-as de várias doenças, realmente, do útero, que é a área que eu sou apaixonada. A ginecologia, de um modo geral, ela contempla, né, mama, órgãos genitais, mas a minha parte, realmente, que a gente vai conversar um pouquinho mais, a minha grande paixão é o órgão principal da mulher, né, que é a saúde do útero, né? E a gente vai conversar sobre as doenças, né, que atingem todos os órgãos, né, femininos, mas principalmente os órgãos uterinos, e a gente vai falar um pouco sobre mioma, endometriose, várias outras doenças, mas na minha prática clínica eu vejo como as mulheres são acometidas por essas doenças e muitas vezes negligenciadas, né? Então a gente tem que realmente ter um olhar atento, né, sobre as doenças dessas mulheres e como a gente pode ajudá-las. E é isso, eu me divido muito entre consultório, cirurgia, dou aula também, já dei muita aula, né, em várias faculdades, hoje em dia exonerei para poder realmente cuidar, né, mais da parte das minhas pacientes de modo geral. E por que ginecologia, assim? Eu tenho um porquê da endocrinologia. Você conhece o Adolfo Milek? Claro, foi meu professor. Então, o Adolfo Milek que me inspirou a fazer endocrinologia, né? Quando eu tive aula com ele. Você escolheu a ginecologia por quê? Então, eu sempre gostei muito, né? A ginecologia ela é dividida entre ginecologia e obstetrícia. Eu sempre gostei muito da obstetrícia, mas realmente o que me encantou foi a área ginecológica. As mudanças hormonais que as mulheres passam, né? Toda essa alteração de ciclo menstrual da gente, a gente vai falar também mais lá na frente, mas da gente fazer as pazes com o ciclo menstrual da gente, das doenças que as mulheres são acometidas e como a gente pode prevenir e tratar as doenças ginecológicas. Então, assim, a saúde feminina realmente sempre me encantou, né? Então, tem todas as outras áreas da medicina que são encantadoras, obviamente, mas a saúde da mulher, né? Eu sou mulher, obviamente, né? Mas a saúde feminina, como a mulher, né, ela pode se empoderar quando ela é tratada, quando ela é bem vista, a saúde dela como um todo, realmente eu acho isso, assim, fascinante. Ah, beleza. Então, tá mais do que justificado, né? Então, para a gente falar um pouquinho sobre os miomas, né, a miomatose uterina, a gente podia começar você explicando um pouquinho o que é exatamente, né? E se tem alguns tipos diferentes, né? Se tem uns que são piores, outros que são melhores. Porque, assim, o público em geral, né, médico, ele fala assim, é um tumor benigno de célula lisa do útero. Né? O leigo, ele fala que deve ser um nódulo, um caroço no útero. Né? Uns falam, é neoplasia benigna. Pô, mas é câncer, não é câncer. Né? Por exemplo, as suas pacientes, quando você tem que explicar para ela o que é um mioma, a miomatose uterina, a doença, como é que você explica mais ou menos para eles? Vamos lá, pessoal. O mioma é um tema assim, super importante na ginecologia, porque é uma das principais doenças do consultório do dia a dia do ginecologista, tá? Um dos principais sintomas, né, que o mioma causa é o sangramento menstrual aumentado, que é uma das principais causas que
levam a mulher ao ginecologista. Então, o mioma, gente, ele é realmente um tumor benigno do útero. Todo mundo me pergunta, mioma vira câncer? Primeira coisa, gente, não vira. Não tenham esse medo do mioma virar câncer. A chance, né, do mioma virar, né, o leiomioma, né, a gente fala mioma, mas é um leiomioma, ele virar o leiomiosarcoma é de 1%. Então, é quase que inexistente, a gente não precisa tratar o mioma, retirar o útero, enfim, por conta de um medo do mioma virar câncer, porque esse risco é praticamente inexistente. E o mioma, o que ele é, gente? Ele é realmente um tumor, né, como eu acabei de falar, né? Por quê? Porque uma célula do músculo do útero, né? O útero, gente, ele é o órgão, né, feminino, que todo mundo conhece, o órgão reprodutor feminino, que ele é feito, né, por várias camadas, mas a camada principal dele é músculo liso, né? O mesmo músculo do coração, por exemplo, enfim. Uma única célula, ele é um tumor monoclonal, começa a crescer. Então, cada mioma, ele é o crescimento de uma única célula. Isso é super importante, gente, depois quando a gente for ver técnicas cirúrgicas. Então, mesmo miomas gigantes de 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros, para vocês terem noção, gente, um útero normal tem em torno de 7 a 8 centímetros. Se eu falo de um mioma de 10 centímetros... Tem um útero no mioma. Exatamente. É isso. É isso. Né? Então, assim, uma célula microscópica cresceu e virou um mioma. Então, assim, é o crescimento de uma única célula monoclonal. Então, isso é super interessante, porque na hora que você vai fazer a cirurgia, é fácil, né? Porque você está tirando uma única célula, tá? Então, e um crescimento, né? Para o pessoal que está escutando a gente, um crescimento lento. Também isso diferencia, né? Quando a gente fala de tumor benigno. Por que a gente fala isso? Não dá metástase, né? Não tem disseminação à distância, não tem disseminação linfática, não tem disseminação hematológica e o crescimento é lento. O mioma, ele tem um crescimento de 1 a 2 centímetros por ano, tá bem? Então, se você está acompanhando o seu mioma e ele está crescendo numa velocidade média maior do que isso, aí sim você toma cuidado. Alguma coisa está acontecendo. Tá? Não acho que é uma transformação maligna, como eu falei, é muito raro, mas tem que acender um alerta. Mas uma outra coisa pode estar acontecendo. Você pode estar com desequilíbrio hormonal, né? Um estrogênio muito aumentado, que está aumentando esse mioma de alguma outra forma. Aí você tem que pesquisar o que está acontecendo. Então, só para a gente falar, nem falei dos tipos de mioma, mas quis mostrar o que são os miomas. Isso que eu ia te perguntar. Existe algum tipo, alguma posição desses miomas que eles são mais problemáticos para paciente? Como é que é isso? Com certeza. Vamos lá. Os miomas, eles existem várias classificações, mas os principais, os 3 principais, a gente divide em submucosos, intramurais e os subserosos, né? Os submucosos, quando me perguntam qual o principal mioma, qual o pior mioma, qual que dá mais sintomas, são os submucosos, que são aqueles que estão próximos da cavidade intrauterina, que são próximos ao endométrio, que é a mucosa do útero. Os submucosos, eles causam, mesmo com tamanhos muito pequenos, 1 centímetro, gente, miomas minúsculos, mas submucosos, eles já causam sangramento menstrual aumentado, dificuldade para engravidar, escapes menstruais, que para a mulher, gente, são sintomas muito ruins, né? Diminuem muito a qualidade de vida, além de muitas vezes diminuir a fertilidade daquela mulher, porque é importante a gente lembrar, gente, que o mioma, ele é uma doença muito prevalente da fase reprodutiva da mulher. Né? Então, atinge aquela mulher quando ela está querendo engravidar. Então, quando você tem um mioma que está prejudicando a fertilidade, mesmo que ele tenha 1 centímetro submucoso, ele já tem uma indicação, muitas vezes, cirúrgica. Já os miomas intramurais, eles estão na parede do músculo, propriamente dito. Esses miomas, eles vão causar sintomas se eles começarem a crescer, se eles forem múltiplos, se eles crescerem para perto do endométrio, que aí eles se transformam em submucosos. Né? Então, mioma, para a gente avaliar, né, a gente precisa saber sintoma, quantidade, tamanho. E o terceiro tipo são os subserosos. Esses são os que, de cara, quase nunca causam sintomas e, por isso, as mulheres, os subserosos, tendem a ser descobertos quando já estão muito maiores. Ou em exames de rastreio. Faz um ultrassom ginecológico lá no seu médico, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, e descobre que tem um mioma subseroso. Mas como eles crescem para
fora da cavidade uterina propriamente dita, né, crescem para o abdômen, para a pelve, eles, de um modo geral, não causam sintomas. Quando causam, eles já estão grandes, a partir de 5, 6 centímetros. Aí eles causam sintomas de compressão de bexiga, compressão de reto. E aí a gente pode pensar em alguma coisa cirúrgica. Mas os subserosos, realmente, são pouquíssimos sintomáticos. E assim, falando um pouquinho sobre questões de risco, epidemiologia, lógico, né? É uma doença da mulher e geralmente você encontra isso no período ainda da idade fértil, ao longo das rotinas ginecológicas e etc. Mas assim, como é que é o perfil da mulher que tem miomatose uterina? Tem alguma coisa especial? É pior na mulher que tem menos filhos? Mulher que usa anticoncepcional aumenta o risco? Obesidade? Como é que é um pouquinho do perfil da paciente que tem miomatose? Então, isso existe realmente assim. Para começar, assim, o mioma ele é muito prevalente, né, nas mulheres de um modo geral, né? Tem vários estudos mostrando que os miomas eles chegam até metade da população feminina mundial. Então, assim, 50% das mulheres do mundo têm mioma. E aí, Tá garantido ginecologia, a consulta, né? Exatamente. De fome, a ginecologista não morre. E tem vários estudos que mostram, assim, é uma linha grande, né? Entre 40% a 80%. Então, uma média de 50% das mulheres vão ter miomas em alguma fase da vida reprodutiva. Tá? Mas, de um modo geral, esses miomas serão assintomáticos, nada para fazer, vai morrer com esses miomas, né? Não tem problema nenhum. É igual cabelo branco. Se é isso, todo mundo vai ter, exatamente. Vai ter. E você aumenta a prevalência do mioma, né, com a idade. Então, assim, você tem o ápice, né, do aumento da prevalência em torno dos 40 anos. Né? Então, seria a idade máxima ali por volta de 40 anos da prevalência do mioma. Mas, realmente, ele acaba cometendo as mulheres muito antes dos 40 anos. Em torno dos seus 30, 35, começa a pipocar o útero das mulheres de mioma. E mulheres quem? As negras, sabidamente, são as mulheres, né, de raça negra que têm o maior percentual de miomas uterinos, aqueles miomas maiores, né, miomas mais difíceis, miomas que estão acometidos muitas vezes adenomiomas, são miomas cirurgicamente mais difíceis da gente retirar, realmente, miomas gigantes, mas pacientes também, a obesidade, pela estrona circulante ali, né, naquele meio, o mioma, ele é uma doença, né, que a gente fala estrogênio dependente, como tantas outras, endometriose, adenomiose, pólipo, ovário policístico, enfim. Também é uma doença de estrogênio dependente, então se você aumenta, né, o estrogênio circulante, na obesidade você aumenta a chance de todas essas doenças, inclusive do mioma, né? Outros fatores, como o tabagismo, também está relacionado. Por quê? Pelo processo inflamatório que o tabagismo causa na mulher, também está relacionada por uma questão de interleucina. E várias outras questões. Hoje em dia a gente tem muito... anticoncepcional, assim. Então, o anticoncepcional não tem... Aí é polêmico. Então, tem alguns trabalhos que falam que piora o uso do anticoncepcional, aumenta, né, a prevalência de miomas. E, por outro lado, o anticoncepcional ele é usado muito como tratamento de sintoma de mioma. Sim. Então, ele também diminuiria, né, a prevalência dos miomas. Então, não tem... não é categórico para dizer que nem melhora nem piora, né? Eu sou de uma linha, inclusive, que eu acho que o anticoncepcional para tratamento de sintomas, ok, mas para tratamento de mioma, da doença em si, eu não uso. E nenhuma paciente. Sim, um pouquinho sobre a história natural. Você falou muito aí de um pico de você encontrar aí, em torno dos 40 anos, mas assim, depois que chega a menopausa, começa o climatério, como é que é a tendência dessas lesões? Assim? Elas tendem a recrudescer, elas tendem a seguir esse comportamento de aumento... Na menopausa, né? No climatério. Ritmo. Então, não. Mas aí, o que acontece, Guilherme? A gente não... Na menopausa, né? Pelo declínio, pela falência ovariana e diminuição do estrogênio, obviamente, todas as doenças estrogênio dependentes, inclusive o mioma, eles tendem a diminuir. Né? Eles não desaparecem, o mioma ele não cura. Há uma atrofia de vida, né? Logicamente, né? A pessoa vai ficando velho... Atrofia do útero, atrofia tudo, inclusive o mioma. Do mioma. Mas ele não desaparece, isso é super importante a gente pontuar, tá? Que o mioma ele não desaparece, ele não cura, ele não é dissolvido. Muita gente tem essa confusão de que, o mioma é dissolvido. Não, não é. E eu falo muito para as minhas pacientes, né? Se você, ainda mais com a terapia de reposição hormonal hoje em dia, do climatério, da menopausa, que hoje em dia está muito moderna, né? Eu acho que a mulher
tem muito benefício de usar, né? Antigamente eram doses aumentadas, era oral, enfim, não se fazia tanto, mas hoje em dia não, isso mudou, essa página foi virada, a reposição hormonal para as mulheres hoje em dia é muito segura, né? Você endócrino sabe disso, né? Então, se você quer garantir o sucesso da sua reposição hormonal do futuro, trate as suas doenças estrogênio dependentes agora, né? Então, assim, e o mioma é uma delas. Então, se você esperou a vida inteira, empurrou com a barriga aquele mioma que era sintomático, mas a cada fluxo menstrual você tinha um pouco de hemorragia, mas ficava 8, 9 dias menstruada, que é totalmente fora do padrão, trocava muitos absorventes, ficava anemiada, mas você foi levando com a barriga, não operou, então não tratou minimamente, sempre esperando entrar na menopausa. Chegou na menopausa, não pense que a reposição hormonal vai ser para você. Porque no que a gente aumentar a sua reposição hormonal, ou te der uma reposição hormonal, tudo aquilo volta. Está prolongando aquele problema. Exatamente. Então, a gente precisa realmente cuidar do seu mioma para garantir uma boa reposição hormonal no futuro, porque a gente está falando de qualidade de vida, gente. Perfeito. Bom, você falou um pouquinho de menorragia, hipermenorragia, anemia, né? Alguns dos sintomas que essas mulheres apresentam, mas você tinha falado que a maioria é assintomática. Sim. Aí eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouquinho da sua experiência de como que você acaba sendo identificado esses miomas, através de ultrassom transvaginal em rotinas, efetivamente através de queixas ginecológicas na consulta? Como é que é? Então, vamos lá. Claro que, se você não tem nenhum sintoma, você tem que ir no seu ginecologista regularmente, isso é a primeira coisa, né? E, obviamente, você tem que fazer um exame de imagem de ultrassom transvaginal, um exame muito barato e um exame prático de screening. Mas o exame de ultrassom transvaginal, ele é screening, ou seja, você não tem nada, não tem sintoma, vamos fazer. Descobriu alguma lesão? Eu sou particularmente, né? Isso é uma opinião própria, não está em nenhum guideline, nada disso, mas que aí você tem que fazer um exame mais específico. Você tem que ir para uma ressonância magnética da pelve, tá? Porque o que acompanha, para eu conseguir ver quantidade, tamanho, manto miometrial. O que é manto miometrial, gente? É a distância do mioma, tá? Para a serosa do útero, para o endométrio. Então, ele me dá todo o que eu preciso para eu saber. Tá perto do endométrio, tá abaulando esse endométrio, então vai fazer ela sangrar, vai fazer ela ter dificuldade para engravidar. Cirurgicamente, eu consigo qual técnica é melhor para aquela paciente. Então, a ressonância, ela me dá informações que a ultrassom, por melhor que seja o radiologista, não é do radiologista que a gente está falando, nem do equipamento, às vezes, é do exame mesmo, né? Não consegue ainda me dar. Então, a gente faz um exame de ultrassom para descobrir, muitas vezes, né, se ela não tem nada. Agora é óbvio, gente, chega uma paciente no seu consultório, você, médico, né? A paciente chega, diz que tá, né, com sangramento menstrual aumentado, um fluxo menstrual mais intenso, ou então uma mudança, eu falo muito sobre isso, gente, uma mudança de padrão menstrual. Eu menstruava 3, 4 dias, comecei a menstruar 5, 6, 7 dias, alguma coisa está acontecendo nesse útero. Ou eu tô com uma mudança de hormônio, né, alguma alteração hormonal, ou meu útero está doente. É mioma? É endometriose? É pólipo? Aí a gente vai associar se tem dor pélvica, se é só uma mudança de fluxo, e aí vem toda uma anamnese médica que a gente tem que fazer, aliado, obviamente, a exames radiológicos. Mas assim, é aquilo que a gente sempre escutou na faculdade, que a clínica é soberana. Vamos examinar a paciente, né? A gente tem que examinar, fazer o ginecologista um toque, né? Isso eu falo muito assim. Na época que eu era professora lá da faculdade, eu falava muito para os residentes. Temos que examinar os pacientes, tem que fazer um toque ginecológico. No toque ginecológico, né, isso obviamente é da ginecologia, eu consigo ver tamanho do útero, mobilidade, eu conto os miomas ali, tá? Então, assim, isso é super importante. E a gente vai vendo quais exames que precisam ser feitos. Mas se eu pudesse escolher um, seria a ressonância. Agora, degeneração, torção, isso é incomum? Não é incomum. Tá? Torção é bem raro, tá bom? Torção, geralmente, para miomas subserosos pediculares. Isso. Aí isso pode acontecer, mas ainda é raro. Porque o mioma subseroso pediculado, ele é um pouco mais raro, mas se for pediculado, isso pode acontecer sim. Ele torce, a artéria sim. Deixa ele levar fluxo sanguíneo, ele esquece. Pode necrosar, exatamente. Ele pode até soltar do útero, isso até pode acontecer, virar um mioma parasita, alguma coisa nesse sentido. Isso é super descrito. Mas isso é incomum? É incomum. Tá, isso e a degeneração por aumento rápido e isquemia, isso já é comum.
É comum. Tá? Isso é comum. A degeneração é comum, a torção é incomum, é mais rara, tá? A degeneração, ela é comum por quê? Pelo crescimento dos miomas. Os miomas, comumente, ainda mais no meu consultório, no meu dia a dia, chegam para mim, né? Até porque é minha especialidade, enfim, miomas muito grandes. Né? A mulher se queixa de dor. De dor, chega sangramento, dor. O mioma, ele não causa tanta dor. Na degeneração, ele começa a causar dor, porque o que é degeneração? É quando o centro do mioma não recebe mais tanta vascularização e começa a necrosar, a literalmente morrer. Existem vários tipos de degeneração. Hialina, rubra, gordurosa e várias outras, mas todas têm o mesmo princípio, que é não chegar a vascularização, né, suficiente no centro do mioma. Tá? Porque o mioma cresceu muito, digamos assim, né? Então, na degeneração, sim, pode ter dor, mas de um modo geral, mesmo miomas gigantes não costumam tanto dar dor. Ela sente um incômodo, um desconforto, a calça jeans não fecha, ela tá com o útero aumentado, realmente, na relação sexual ali já não tem mais posição, mas o principal sintoma do mioma é sangramento menstrual aumentado. Perfeito. Isso é bom para a gente começar a fazer um quebra-cabeça, um raciocínio diagnóstico, porque difere de outras doenças. Por exemplo, endometriose, adenomiose, aí é bem mais dor do que sangramento. Né, que a gente começa a diferenciar, porque senão toda doença ginecológica é dor e sangramento. Sim. Então a gente tem que saber diferenciar, senão a gente começa a achar que todo mundo tem mioma, todo mundo tem endometriose. Não. Você tem que limpar o seu raciocínio, né? Então, mioma é muito mais sangramento do que dor. Pode dar dor, mas não é tão comum. A gente já mapeou aí um pouco do que é o mioma, né? Como ele se manifesta, como ele é avaliado em relação ao seu diagnóstico. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, se a gente consegue separar em dois grupos. O grupo que você só vai acompanhar e fazer exames periódicos e o grupo que efetivamente você vai ter que fazer algum tipo de intervenção. Primeiro, como é que isso é dividido? E para o grupo que você tem que fazer intervenção, o que geralmente é feito? Tá, vamos lá, Guilherme, ótimo. O que eu acho? Se você tem mioma, né, e você tem algum tipo de sintoma, para mim o que vai mapear são algumas questões, né, como eu falei, tamanho, localização, sintoma e desejo reprodutivo, tá? Então a gente tem que ter essas ideias na cabeça. Se você tem mioma e eles estão muito grandes, dificilmente você não vai ter nenhum tipo de sintoma daqueles miomas. Tá? Algum grau de desconforto você vai ter. O mioma subseroso não vai dar sangramento. Ele pode ser um mioma enorme, mas se ele for totalmente subseroso, sangramento ele não vai dar. Mas ele vai dar uma dor pélvica, ele vai comprimir o seu intestino, ele vai comprimir sua bexiga, você vai fazer xixi toda hora, você vai ter uma dificuldade para evacuar. Então, algum sintoma pélvico ele vai dar, eu já vou pensar, mesmo sendo subseroso, você talvez vai se beneficiar de uma cirurgia. Qual o tamanho? Todo mundo pergunta, qual o tamanho que eu tenho que operar um mioma subseroso? Você começa a pensar nos sintomas compressivos e um tamanho acima de uns 6 centímetros, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Miomas intramurais, se eles começam a dar sangramento, se eles viram miomas transmurais. O que são os miomas transmurais? É muito comum. São os miomas intramurais que cresceram tanto para o endométrio quanto para a serosa. Pegou todas as camadas. Esses miomas, eles são muito devastadores também, né? Sim. Porque eles causam sangramento, dificuldade para engravidar, sintomas compressivos. Ele faz o seu útero aumentar muito de volume, né? Então, também, a gente precisa pensar que eles são cirúrgicos. Então, miomas grandes, miomas transmurais, miomas múltiplos, ou seja, aquele útero cheio de mioma. Miomas cheio de mioma pequeno, intramural e subseroso, pouco sintomática, eu tenho que operar? Não, calma. Se eu sou pouco sintomática, não tenho sangramento, não tenho dor, não tô querendo engravidar naquele momento, eu tenho que operar só mioma intramural e subseroso, mesmo que sejam múltiplos? Talvez num primeiro momento não. Agora, se eles são múltiplos, intramurais, subserosos, não tenho muito sintoma, mas eu quero engravidar, dificilmente essa mulher vai conseguir. Por quê? Porque mesmo que esses miomas intramurais e subserosos não estejam comprometendo o endométrio, a qualidade desse endométrio não fica tão boa, a contratilidade desse útero não está tão legal para favorecer a implantação desse embrião. Então, você vai precisar depois fazer uma esteroscopia para ver como que tá esse útero por dentro, para ver se você vai poder ou não mexer nesses miomas que, teoricamente, não estão te dando sintomas. E os miomas submucosos, esses sim. Os miomas submucosos, provavelmente, 100% das vezes você vai ter que operar.
tá? Por quê? Porque eles vão de cara, mesmo muito pequenos, vão dar sangramento, dificuldade para engravidar, mesmo que você não queira engravidar. Isso acontece, a paciente no climatério, ou seja, ela não entrou na menopausa. Climatério não é menopausa, menopausa é a última menstruação. Estou com uma menstruação irregular, tenho um mioma submucosa, começa a abrir um quadro de hipermenorreia, não paro de sangrar, tem que tirar por histeroscopia. Certo. Tá? Por quê? Porque não há remédio que você faça que com aquele nódulo ali ela vai parar de sangrar. Então, assim, é você Depende individualizar. desses fatores, né? Exatamente. Não tem uma receita de bolo. Tem que individualizar cada paciente. Desejo reprodutivo, se ela tem sangramento, se ela tem dor e... É isso, tamanho, localização. Muitas vezes, quais são os miomas que eu não opero? Eu falo, não preciso operar. Não tô sentindo nada. Não tô querendo. Tô assintomática, não quero engravidar, não tô com sangramento, não tenho nenhum grau de anemia. Porque também, muitas vezes, elas vêm pro consultório e eu não tô sentindo nada. É porque, às vezes, uma anemia ferropriva. oligossintomática. Exatamente. Ela tá acostumada, tá sempre cansada. Uma anemia ferropriva, que você vê lá, uma hematócrito de 28, sabe nem, né? Como que ela tá ali suportando aquilo tudo? Uma menstruação dentro de uma normalidade. A anemia crônica, o indivíduo acaba adaptando de alguma Exatamente. maneira. Fica um sintoma muito leve, né? Discreto. Isso, tá menstruando ainda dentro de uma normalidade de 7 dias, mas um fluxo muito intenso. Tem que avaliar com ela se vale a pena ou não, né? Então, realmente tem que individualizar. A grande maioria dos miomas não são cirúrgicos, são assintomáticos. No meu consultório, eu tenho um viés, porque chegam casos muito cirúrgicos, muito que as pacientes querem engravidar, enfim. Então, eu acabo intervindo muito. Eu tenho uma última pergunta aí que eu acho que vai ser muito útil para o pessoal, para a gente encerrar esse Papo Medcode de hoje. Eu sei que a gente vai falar sobre salvamento de útero em algum momento, né? Mas eu queria que você trouxesse para a gente, que você está falando, cirurgia, operar. As modalidades disponíveis que você tem, né? E se realmente essa questão do desejo e da disfunção reprodutiva é essencial nesse processo de tomada de decisão da modalidade que você vai abordar. Porque talvez para muitas pessoas, quando a gente está falando de cirurgia, as pessoas estão pensando em esterectomia. Sim. Né? Vamos lá, ótimo, Guilherme. Então, quando eu falo cirurgia de mioma, né, eu tô querendo me referir à miomectomia, tá? Que é a retirada do mioma com a preservação do útero, tá? Hoje em dia, a medicina tá muito moderna. Tudo evoluiu. Não tem por que a gente continuar com uma medicina arcaica que a cirurgia de mioma se baseia numa única cirurgia que se chama esterectomia, que é a retirada do útero. Quando eu me formei, né, há muitos anos atrás, enfim. E isso ainda se perpetua hoje em dia, né? A principal cirurgia do ginecologista era a esterectomia, que é a retirada do útero. Isso é uma coisa histórica, né? Vem, enfim, de Hipócrates, né? Que todos os problemas da mulher se resolveria na retirada do útero, da histeria, enfim. Exatamente. O mioma, gente, hoje em dia, né, dados da OMS e dá um Google lá, todo mundo, do Ministério da Saúde, ainda é disparado, tá? A principal causa de esterectomia no Brasil e no mundo. Isso é um dado alarmante. Por quê? Porque, a gente falou várias vezes aqui, ele é um nódulo benigno, monoclonal, uma cirurgia que não é que seja fácil, tá? A cirurgia de mioma nunca é fácil. E quando a gente, né, aprendia na faculdade, falava-se assim, não, mas toda cirurgia de mioma pode virar uma esterectomia. Isso eu vou falar de novo também. É minha opinião, da minha experiência, com 20 anos de formada. Eu discordo. Isso realmente era antigamente, né? Com pouca técnica cirúrgica, com não tinha tanta equipamentos tecnológicos. Hoje em dia a gente tem pinças inteligentes, que são que corta e sela o vaso ao mesmo tempo. A gente tem hoje em dia hemostáticos cirúrgicos. Hoje em dia a cirurgia é altamente tecnológica, tá? Não tem porquê a gente ter esse mesmo discurso, tá bem? Então, isso não cola. Isso tem que saber operar. Né? Então, cirurgia de mioma existe histeroscopia, que é para cirurgia de miomas submucosos, cirurgia de laparoscopia e cirurgia ainda convencional, laparoscopia ou cirurgia robótica por laparoscopia, ou até cirurgia convencional, que ainda é a cirurgia convencional. Eu não gosto muito de cirurgia convencional para qualquer outro tipo de cirurgia na ginecologia. Tá? Sendo muito honesta. Mas em mioma, por ser um nódulo grande, múltiplo, duro, ela ainda tem espaço. E mesmo na cirurgia convencional, existem... Cirurgia convencional, você está falando laparotomia. Laparotomia, tá? Que
não é o público para aqui, mas para o leigo Abrir mesmo. Cirurgia aberta, exatamente, né? Pra gente é laparotomia, mas existem também equipamentos tecnológicos, tipos afastadores maleáveis, que fazem, muitas vezes, a gente tira o mioma. Menores, exatamente, você tira o mioma de 10 centímetros numa incisão de 5 centímetros. O que é uma incisão de 5 centímetros, gente? Cobra no biquíni. Sim. Sabe? Então, assim, porque às vezes não dá para tirar uma laparoscopia miomas múltiplos grandes, né? Então, você precisa individualizar cada caso. Eu também falo que também a técnica cirúrgica é do cirurgião, né? Não vou me meter na técnica do cirurgião, contanto que faça a retirada do nódulo, preservando o útero. E também em mioma, gente, eu também sempre falo isso para cada paciente. Olha só, vamos tirar os principais, o que está incomodando o seu útero para você, né? Exatamente, para você engravidar. Sempre sobra um outro, com certeza. Vai ficar catando carocinho de feijão. Sempre sobra um outro. Aí me perguntam, a pergunta de milhões. Ué, mas se sobra um ou outro, pode voltar? Com certeza, pode. Tudo na vida pode acontecer. Pode, né? A gente tem que tratar o desequilíbrio hormonal, né? É papo para outro podcast, mas da diferença de estrogênio e progesterona, do seu estilo de vida, né? Da sua dieta. O mundo hoje em dia tá cheio de aquilo que pode ser evitável, né? Exatamente. Tem história familiar, etnia, não dá pra gente mudar Exatamente, isso. Mas o que a gente puder fazer, né, para os outros não se desenvolverem, tem muita coisa que dá para fazer. Perfeito. E que as pessoas, muitas vezes, preferem tomar uma pílula mágica que não existe, né? Então, a cirurgia de miomectomia, hoje em dia, ela veio para as minhas pacientes, no meu dia a dia, nas minhas cirurgias, para ficar. Tratamento de mioma é miomectomia, não é mais histerectomia, né? Então, a gente vai falar depois também, por isso que eu criei a equipe salvadora de úteros, que é justamente, né, uma equipe que visa sempre a preservação. Eu não sou contra a histerectomia, veja bem, de jeito nenhum. Quando ela é bem indicada, para casos que você já tentou outras técnicas, para casos de cânceres, obviamente. Agora, o que eu sou contra é a banalização, como a primeira indicação. Né? Aquela paciente, às vezes, que não tentou outras técnicas. Chega no meu consultório, infelizmente, Guilherme, pacientes assim, 40 anos, tudo bem, 40 anos, mas porque tem mioma e porque ela tem 40 anos, às vezes nunca engravidou, histerectomia. Não, que já veio de vários outros colegas, né? Então, assim, não foi nem dado a chance daquela mulher tentar. Por que não? Gente, a cirurgia de miomectomia hoje em dia é mais uma cirurgia. Né? Não pode ser banalizada como se fosse de menos importância. Eu também falo muito assim, que o útero, ele é um dos únicos órgãos, talvez como o apêndice, né? Talvez, que a gente retire porque tem um tumor benigno. Porque todos os outros a gente vai tirar o tumor e preservar o órgão. Perfeito, né? Perfeito. Bom, espero que vocês tenham gostado do Papo Medicode dessa semana. Aguardem o Papo Medicode da semana que vem de volta com a doutora Adriana. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.